meus cumprimentos a todos aqueles e aquelas que com muito carinho, com muito respeito, repletos e atravessados de incompletude, têm acompanhado algumas das tantas reflexões que faço acerca do contemporâneo, acerca do clássico que atravessa o contemporâneo, acerca de manifestações do cotidiano que por vezes nós esquecemos de pensar sobre ou não estamos habituados a pensar sobre, e por tantas outras, trilhas que eu vou percorrendo ao longo de uma reflexão que não tem, a prepotência de ser inédita, que não tem a prepotência de dizer algo que já não foi dito. A minha intenção primeira, é autoformar-me, e aí vem a autopoiese do professor Humberto Maturana, que ele vai falar da autocriação, a capacidade de você estudar sobre temas, se lançar a falar sobre eles, para gerar um processo de autocriação a respeito de si mesmo. Então, de imediato, dizer a vocês que a cada vídeo feito, elementos de aprendizagem na incompletude deste amigo, deste colega, deste ser humano, se dilata, se constitui em um tamanho, extraordinário, porque a minha intenção, num primeiro momento, como já disse, é gerar a minha autopoiese, a minha autocriação. E num segundo momento, claro, aqueles que desejarem, se somarão para pensar algumas coisas de viver, dentro das suas feituras como presença no mundo. Hoje em especial, e eu fiz algumas anotações justamente porque eu acho interessante pontuar, eu trago um pouquinho, de algumas ideias do Freud. Quem de nós já não viu, ou não ouviu, ouviu alguém dizendo aquela famosa frase ou aquele famoso trocadilho, Freud explica ou nem Freud explica, Todos nós já ouvimos, ou até proferimos, meu Deus, nem Freud explicaria, Ou, na contramão, só Freud explicaria. Nós temos em Freud, uma referência, mesmo não conhecendo por vezes a história deste médico neurologista, e psiquiatra, mesmo não conhecendo a história, nós temos atravessados em nós, uma referência em Freud de entender ou não algumas manifestações que nós, dentro da nossa lógica, não compreenderíamos. Pois daí vem, então, a minha fala de hoje, uma fala, como já disse, sem pretensões, apenas para pensarmos algumas coisas. A fala que organizei parte de 4 obras de Freud que são extremamente interessantes. Uma se chama Estudos sobre a Histeria, de 1839, Totem, e Tabu, de 1913, Introdução à Psicanálise, de 1917, e Psicologia das Massas e Análise do Ego, de 1923. A ideia é que, com essas 4 obras, a gente possa, em retalhos, de maneira muito convencional, com uma linguagem muito acessível, que a gente possa pensar, por exemplo, e hoje esse é, o foco da minha fala, esse silêncio que nós estamos vivendo diante do processo pandêmico. E quando eu digo esse silêncio, eu estou falando, do mundo que pulsava de maneira dinâmica e que pede, e que determina que a gente vá devagar, Os protocolos, os atravessamentos instrucionais de conduta, de isolamento ou de afastamento, todos em última instância trazem a ideia do ir devagar, Vá devagar, vá com calma. E aí nós temos que frear para pensar esse novo contexto, para pensar esse novo espaço.
Então eu gostaria de dizer para vocês, antes de mais nada, né, que Freud, esse médico neurologista e esse médico, né, da psiquiatria, realmente é o criador, né, da psicanálise como um movimento ou um movimento de técnica para a gente pensar, né, a organização dessa subjetividade humana, né, a organização dos elementos que nos fazem e que talvez não ordenados comprometam o nosso cotidiano, né? Tem uma frase muito corriqueira, né, que a gente diz e que é fantástica. A professora Viviane Mosé, filósofa, também diz essa frase numa outra versão, mas ela diz o seguinte, né? Quem não está bem constituído por dentro, né, atrofia por fora. Ou seja, né, nós voltamos à ideia socrática do conheça-te a ti mesmo, né? Ou seja, né, o autoconhecimento, a capacidade de entender as nossas limitações, a capacidade de reconhecer que não perfeitos, nós precisamos melhorar para ir avante, né? A nossa capacidade de entender que nós podemos sim, a cada dia, sermos uma melhor versão de nós mesmos requer, né, de nós uma capacidade subjetiva, no mínimo, bem ordenada, no mínimo, bem organizada, dentro daquilo que me governa como regime de verdades, dentro daquilo que me governa como prática de valores, né? A psicanálise, em última instância, nunca teve e jamais terá a pretensão ou compromisso com o julgamento. Pelo contrário, né? A ideia da psicanálise é justamente ajudar numa escuta ativa desse sujeito a pensar a melhor maneira desse sujeito organizar, né, os seus esquemas subjetivos, né, para que, organizando os seus sistemas subjetivos, os elementos que o fazem, a sua trilha histórica e os seus elementos de memória, né, de memória afetiva, né, de memória histórico-subjetiva, ele possa viver melhor, ele possa viver com qualidade, ele possa ser uma versão de si mesmo, né, cada vez mais significativa diante daquilo que ele acredita, né, que é pertinente para o contexto onde ele está inserido ou inserida, né? Então, diante dessas questões, vejam só que interessante, fazendo um estudo, né, sobre o nosso querido Freud, a gente descobre que Freud vai fazer, né, seus estudos com maior profundidade, né, sem temor nenhum, se refugiando em Darwin. Olha que interessante, se refugiando em Darwin, o pai da evolução das espécies, segundo a ciência biológica, né? Nós não vamos discutir aqui teoria da evolução, nós vamos discutir aqui aquele verbo fantástico que Darwin, né, consiste e concentra no processo de estudo dele, que é o verbo adaptar, né? Ou adaptar-se, ou ainda adaptação, né? Ou ainda tornar-se adaptado ou adaptado ao contexto, né? Nunca se falou tanto dentro do contexto contemporâneo em adaptação. Inclusive, né, algumas crises de ordem subjetiva do âmbito da psicanálise, do estudo da psicanálise, estão associados a sujeitos que, nesse movimento da modernidade sólida para a pós-modernidade líquida, não conseguiram fazer, né, o assentamento da sua adaptação e por isso sofrem, porque na verdade eles querem vestir esse tempo com elementos de verdade do tempo passado. E aí eles não conseguem administrar, por exemplo, a dinâmica dos filhos, eles não conseguem administrar, por exemplo, a dinâmica do relacionamento que vive, ele não consegue administrar, por exemplo, as relações de trabalho, ele não consegue administrar, por exemplo, né, os elementos da sua formação. Então vejam só que, né,
Darwin serve, né, de possibilidade para Freud pensar na constituição dos elementos subjetivos a partir da condição e da concepção, né, que vem nascendo dessa teoria evolucionista sobre o cérebro, que hoje nós sabemos pela neurociência. Nós temos a professora Elvira Namo de Mello, que é uma neurocientista, e ela vai dizer o seguinte: o cérebro é plástico e elástico, ou seja, quanto mais a gente estimular o cérebro, maior é a nossa capacidade de pensar, né? Pensar coisas novas, resolver situações, problemas. Então ela diz o seguinte: o que nós temos por aí, por vezes, são cérebros preguiçosos, cérebros que não querem problematização, cérebros que, viciados no automatismo, não querem pensar. Inclusive a professora Elvira é citada como ícone no estudo, né? No estudo do envelhecimento com qualidade de vida, porque ela vai mostrando com exercícios práticos como a gente pode desenvolver a nossa capacidade cerebral acerca de uma série de questões. Esse foi um retalho. Voltando então, né? Estudando Darwin, né? Freud descobre, né, ou reafirma a ideia de que, né, se tudo está associado a um processo de adaptação, se o sujeito toma consciência a partir do elemento de escuta de si mesmo, né? Se ele toma consciência do percurso, né, na concepção intruncado ou na concepção, né, terapêutica, que não o faz eminentemente instituído, tomando consciência, ele próprio se torna protagonista do processo. Ele reconduz, né? E daí vem a ideia, né, que eu trago hoje com esse recorte: recondução. Vejam só, nós vivemos num tempo de uma lógica muito interessante. A lógica funciona assim, né? Primeiro, nós tomamos consciência do lugar onde estamos como identidade humana, né? Pensando talvez em quais foram as obras como ser humano que nós desenhamos até aqui, né? Então, primeiro movimento, tomar consciência do lugar onde se está, né? Do lugar onde nós estabelecemos a nossa condição de fala, das aprendizagens que fizemos, das resistências que nos atravessam, enfim, né? Da nossa feitura integral. Segundo, tomando consciência desse processo, eu desenho um marco potencial, onde eu posso chegar no momento em que eu assumo que não pronto eu posso me desenvolver, que não pronto eu posso me fazer, né? Quer dizer, eu faço uma projeção arquitetônica, né, de desdobramento potencial. Até onde eu posso chegar, né? Eu vou testar a minha capacidade de avançar como sujeito que ontem tinha uma versão e que hoje tem outra versão e que amanhã poderá ter outra versão a partir da ideia de incompletude. Consciência, né? Consciência, desenho, né? Desenho incompleto da projeção potencial, até onde eu posso me constituir como um sujeito melhor, né? Adaptação. Diante desse processo de melhoria, eu preciso olhar para o tempo que pulsa fora de mim, né? Que tempo é esse que pulsa fora de mim? E aí eu descubro que o tempo que pulsa fora de mim é um tempo carregado de elementos que são vitais para a nossa autocriação, como diria o professor Humberto Maturana, né? É um tempo de empatia, é um tempo de proatividade, é um tempo de estudo permanente. Temos que ser amigos do conhecimento e amigas do conhecimento, né? É um tempo de reinvenção, é um tempo de, né, revisão de valores, e é um tempo, acima de tudo, que vai exigir da gente uma ideia de adaptação atemporal. Por que atemporal? Porque ela nunca vai terminar. Esse processo de adaptação nunca vai terminar, né? A cada nova situação, a gente se adapta e a gente se adapta de novo na perspectiva de acompanharmos esse tempo. Bom, consciência, né?
Capacidade de entender que posso ir mais, né, e ser mais na condição de melhoramento, me adapto e adaptando-me, né, nesse processo eu vou fazer aquilo que nós chamamos de pertencimento a si mesmo, que seria, né, o ápice de todo ser humano, chegar à condição de existir pertencendo a si mesmo, de existir olhando para si pensando o seguinte: eu sou, né, a integralidade da minha essência. Eu não hospedo em mim nada, né, que seja a projeção do outro e que não me faça como identidade legítima. Esta seria, né, a grande possibilidade da evolução humana, né? Trabalharmos com a ideia de potencializar a nossa integralidade como gente, sem medo do julgamento do outro, né? Despindo-se da colonização do olhar do outro, porque o outro por vezes tenta nos colonizar com uma ideia de pertencimento de tribo. Para você pertencer a uma dada tribo, você é obrigado a se corromper ao colonizador, né? Que vem e instala em você um regime de verdades no qual ou do qual você não acredita. Então hoje o grande desafio é esse, né? Fazermos um movimento para pertencermos a nós mesmos. Um abraço grande, né? Desejo a todos e a todas uma excelente semana. Aqueles que estão participando conosco, né, aderindo ao grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas educacionais e psicanálise, sejam bem-vindos. E nós temos aí um trabalho lindo com os amigos e amigas do conhecimento, se tratando de pensar essa aldeia global que nos cerca e que nós chamamos de planeta Terra. Mais uma vez, um beijo grande e fiquem bem.